dia, espero que vocês estejam bem. Hoje, então, nós vamos continuar falando de MUV, Movimento Uniformemente Variado, porém, falaremos sobre os gráficos. Análise gráfica de movimentos, que foi o finalzinho da última aula. Deixei até o mesmo slide para dar continuação hoje. Funções matemáticas. Então, aqui nós vamos estar envolvendo a matemática também. Faz parte da física. A matemática acaba sendo uma ferramenta da física. Quando a função for do primeiro grau, nós temos que f de x é igual a x mais b. Então, esse gráfico é uma reta. Se a função for do segundo grau, nós temos a função do f de x igual a ax² mais bx mais c. E o gráfico virá uma parábola. Então, aqui uma revisão de matemática. Agora nós temos o movimento uniforme, matéria passada. No gráfico da velocidade em função do tempo, v, que é a velocidade, é constante. Então, observe aqui que no movimento progressivo, a velocidade é constante, mas ela é positiva. Está em cima do eixo do tempo. E no movimento retrógrado, a velocidade também é constante, só que ela é negativa, porque ela está embaixo do eixo do tempo. Só lembrando, aqui nós temos o encontro dos dois eixos, que é o zero. Do zero para cima a velocidade é positiva, e do zero para baixo a velocidade é negativa, que é o zerinho, né? Ainda movimento uniforme. No função do espaço, sorvete, S igual a S0 mais VT. Bom, o que nós temos aqui? Se nós temos um movimento progressivo, o que é movimento progressivo, professor? Me ajuda a lembrar. Isso, falamos na aula passada. Quando a velocidade for positiva. Então, ele está progredindo na trajetória. Então, nós temos uma reta, que é uma função do primeiro grau, e essa reta é crescente. Então, aqui nós temos os três exemplos de movimento progressivo. Todos os três saindo de uma posição positiva, saindo da origem que é o zero, ou saindo de uma posição negativa, não importa. Nos três casos é uma reta crescente. Conforme o tempo aumenta, a posição progride, ela também aumenta. E se o movimento for retrógrado? Retrógrado, velocidade negativa, está indo contra a trajetória. Então, nós temos uma reta decrescente. E aqui também temos os três casos. Quando o móvel sai de uma posição positiva, quando o móvel sai da origem, ou quando o móvel sai de uma posição negativa. Agora, MUV, equação horária da velocidade, V igual a V0 mais AT. Então, também é uma equação do primeiro grau. Então, também teremos uma reta como gráfico. V igual a V0 mais A vezes T. Essa é a função horária da velocidade, que é uma reta. Quando a aceleração for positiva, nós teremos o valor aumentando da velocidade. Então, se a aceleração é positiva, é uma reta crescente. E se a aceleração for negativa, que é o segundo caso, será uma reta decrescente. Mas aqui a aceleração positiva é uma reta crescente, independente se a velocidade inicial for positiva ou se a velocidade inicial for negativa. Já deixei até um menos ali para caracterizá-la. Então, retas crescentes. E se a aceleração for negativa, retas decrescentes, também os dois casos. Tanto faz a velocidade inicial ser positiva ou a velocidade inicial ser negativa. Equação horária da velocidade, então nós vamos analisar um pouquinho mais agora. Bom, velocidade inicial é negativa e é uma reta crescente, logo a aceleração é positiva. Aqui na parte onde a velocidade é negativa, ela era menos, por exemplo, menos 9, menos 6, menos 3, menos 1, até chegar no zero, nós temos que a velocidade é negativa. Menos 9, menos 6, menos 5, menos 3, velocidade negativa. Então, classificação do movimento. Aceleração positiva. Velocidade negativa, que é o movimento retrógrado, é classificado como retardado. Lembrando a aula passada.
Movimento acelerado, velocidade e aceleração têm mesmo sinal. Movimento retardado, velocidade e aceleração têm sinais opostos. Nesse caso, aqui a aceleração é positiva. Aqui eu tenho a velocidade negativa. Sinais opostos, movimento retardado. Do zero para cima, a velocidade passa a ser positiva, o movimento progressivo, velocidade positiva. E aí eu tenho os dois com os mesmos sinais. Aceleração positiva, velocidade positiva, movimento acelerado. Então, recapitulando. Sinais iguais de quem, professor? Da velocidade e da aceleração. Sinais iguais, movimento acelerado, que é esse caso aqui de cima. Sinais diferentes, opostos, movimento retardado. Só que nós tínhamos feito aquele exemplo com uma reta crescente. Agora eu quero com uma reta decrescente. Ou seja, a aceleração agora é negativa, porque a reta está descendo, decrescente. Aqui em cima, essa velocidade, por exemplo, aqui era 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, é positiva. Ó, progressivo, velocidade positiva. Sinais opostos, movimento retardado. E daqui para baixo a velocidade é negativa. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7, menos 8, e assim continua. Então, movimento retrógrado, velocidade negativa. Aceleração negativa, velocidade negativa, movimento acelerado, porque são sinais iguais. E quando vier um gráfico para nós dessa maneira, em que a reta sobe, se mantém constante e desce. Bom, quando eu tiver um gráfico, que isso aqui é uma figura geométrica que é trapézio. Quando eu tiver um gráfico e eu quiser saber qual é o espaço percorrido, eu calculo a área da figura. Então vamos lá, matemática novamente. Área do trapézio, base maior, que é essa aqui de baixo, toda essa daqui, mais esse pedaço aqui que é chamado de base menor, vezes isso aqui tudo que é chamado de altura, dividido por 2. Então, matematicamente falando, base maior mais base menor vezes a altura, dividido por 2. Essa é a área do trapézio. Resumo dos gráficos, então. Função do segundo grau é uma parábola, porque olha aqui, nós temos o t ao quadrado. Então, aqui nós temos o vértice aqui embaixo, no ponto mínimo, matematicamente falando. Nós temos a concavidade da parábola para cima, quando a aceleração for positiva. E se a aceleração for negativa? Concavidade da parábola para baixo. Nós temos um vértice máximo. Função do primeiro grau para a função horária da velocidade. Então, tem que ser uma reta. Uma reta crescente se a aceleração for positiva e uma reta decrescente se a aceleração for negativa. E a aceleração é constante. Então, a aceleração pode ser constante e positiva. A aceleração pode ser constante e negativa. Tem os dois casos. Galera, beijo no coração de todos e até nossa live. Valeu!